Para você gerar o mapa de declividade no QGIS, você vai precisar de um MDE, e a partir desse MDE você vai gerar a declividade. Depois que você tiver a declividade, você vai reclassificar os valores da declividade. Então, você começa a sua jornada procurando um MDE. Eu recomendo você utilizar o Topodata, o MDE de 90 metros, a partir do SRTM, um dado de domínio público, que o INPE fez o processamento e fez a remostragem para 30 metros. Então, se você entrar aqui no site Processamento Digital e procurar por Topodata, você vai encontrar alguns tópicos interessantes. Para o QGIS, eu tenho aqui, como preparar o Topodata, o MDE Topodata para delimitação de bacias hidrográficas. Os mesmos passos que você prepara o Topodata para delimitação de bacias hidrográficas, você utiliza para poder gerar um MDE. E os passos são esses: você vai baixar o MDE Topodata, vai fixar a projeção dele, depois você vai reprojetar o Topodata para o sistema plano, em seguida você vai recortar o Topodata para o polígono da sua área de interesse. Então, essa videoaula aqui, ela é muito informativa e bastante explicativa a respeito do MDE Topodata. Então, assumindo que você já executou todos os passos no Topodata, eu tenho um aqui na minha pasta MDE e vou arrastar para o ambiente de trabalho do QGIS. Tenho um Topodata aqui para o município de Brasília. E agora eu vou executar os passos para gerar declividade. Eu quero gerar uma declividade seguindo a orientação da Embrapa e depois usar o algoritmo R-Code para poder reclassificá-la. Então eu posso colocar aqui no Google classes Embrapa, classes declividade Embrapa. Você vai encontrar várias tabelinhas aí que indicam esses modelos. Por exemplo, aqui em imagens. Vamos em imagens. Você vai encontrar lá várias tabelinhas que dizem em 1979 a Embrapa definiu essas classes. De 0 a 3%, considerando o slope, ou seja, o rastro de declividade em porcentagem, não em graus, não em radianos. Então, se tem o slope é mais ou menos desse tipo aqui, ele é um pouco rugoso, isso aqui também que o Narcélio fez também, tem lá no site dele. Então você vai encontrar as classes de declividade da Embrapa e aplicar essas classes no seu, com a reclassificação do raster. Então tem aqui o MDE. Primeiro eu vou gerar o slope em porcentagem, como eu faço no QGIS 2.8.3. Eu estou usando o QGIS 2.8.3 32 bits, porque ainda não tive coragem e nem disposição de utilizar a versão 64 bits. Então aqui no painel processar, que fica aqui, processar caixa de ferramenta. Nesse painel processar, no meu QGIS 2.8.3, 32 bits, eu tenho aqui o GEDAL e tenho aqui, Analysis, e vou ter aqui vários algoritmos que também tem no QGIS. Por que eu vou usar no GEDAL? Porque tem uma opção mais fácil para gerar declividade e porcentagem. Esse algoritmo do GEDAL aqui, slope, vai fazer o trabalho. Slope significa declividade. Então, camada de entrada, só tem esse raster mesmo, é ele mesmo. Número da banda, banda 1, porque ele é um raster de uma única banda. Então, tem aqui, marco essa opção aqui, declividade expressa em porcentagem, em vez de graus, para poder seguir a orientação lá da Embrapa. Tem que ser declividade em graus, ou melhor, em porcentagem, não em graus. Aí está aqui, define quem é o MDE, marca a opção importante em porcentagem e define a saída para o slope. O rastro de declividade será salvo em arquivo, não temporariamente. Uma coisa que as pessoas de principiante, o erro de principiante do QGIS é utilizar espaços, acentuação e nome de arquivo e pasta. Na verdade é do usuário Windows, né? Então, eu estou trabalhando aqui, só para você ter uma ideia, na pasta declividade no C declividade. Então aqui eu tenho o MDE, uma pasta MDE, está lá o meu MDE dentro. Então, o caminho mais curto possível, e não tem espaço, nem tio, nem nada disso. Então,
A gente cansa de falar isso, as pessoas continuam errando nessas coisas. Mas deixa o toque aí, sempre vale a pena a gente dar um toque. Então tá aqui. Essa é a parte que eu vou salvar a saída. Salvar em arquivo. Vai ser no C. Declividade. Vou salvar aqui. Tem a parte do MDE. Vou criar uma nova pasta aqui. Vou salvar aqui declividade. O slope. Slope underline PC. Então, vou chamar de declividade PC. Porcentagem. Também ponto .tif. Gravar. Vou rodar o processo e aguardar. Aqui ele vai gerar, foi bem rápido o processo. Pode ver. Fechei. Está aqui o slope representado em porcentagem. Qual o próximo passo? O próximo passo agora é reclassificar esse slope. Se eu for nas propriedades dele, definir uma banda simples falsa cor, mínimo e máximo, real, carregar valores reais, definir intervalo igual, definir aqui 6 classes, por exemplo, e inverter a rampa e classificar, ele vai classificar o slope e não vai ficar nem muito certo. Só fica certo quando a gente define aquela classe lá da Embrapa. A gente segue uma literatura. Então aqui nem fica muito bem representado em mínimo e máximo. Você tem que trocar para corte de contagem cumulativa, que eu acho isso um absurdo, e classificar aqui. Deixa eu inverter a rampa. Ele só fica um pouco melhor representado quando você coloca nessa configuração ali, de corte de contagem cumulativa. Só que ele não exibe aqui os valores mínimo e máximo. Então é ruim para você se guiar. Quando você tem aqui o slope, que é o raster de declividade, você tem que reclassificar esse raster agora. É bem simples. Como eu faço a reclassificação da declividade? Deixa eu remover esse slope aqui e adicionar novamente o que ele gerou. C, declividade, slope PC. Até aqui a declividade PC. Agora sim, estou com o arquivo que ele gerou. Porque ele sempre gera um arquivo com um nome diferente do que eu criei. Então adicionei o arquivo aqui e ficou tudo certo. Como eu gero, você pode ver que ele é rugoso. E esse raster, nas partes mais acentuadas, tem os valores mais altos, acentuadas de vermelho. Então quando você define aquela rampa de cores, você quer ver as partes mais onde o relevo é mais acidentado. Então, temos que reclassificar esse slope aqui. Como a gente faz isso? A gente faz pelo algoritmo rcode. Ainda no processar, você pode usar o rcode ou você pode usar o rclass. Já fiz um tutorial para o rcode. Vou utilizar aqui o r.reclass. Que as pessoas veem isso na internet, mas elas continuam me mandando e-mail porque elas não conseguem usar esse algoritmo. Então, fiz o vídeo aqui para utilizar o algoritmo rclass para o algoritmo do GRASGIS. Muito simples. Input raster layer, você define teu raster de declividade. Agora que é a parte complicada. O arquivo contém as regras de reclassificação. Onde está esse arquivo? Para o rclass, eu tenho aqui um arquivozinho com as classes da Embrapa, já feito no formato do rclass. Deixa eu ver aqui. Vou copiar para lá para minha pasta. Então tem aqui um arquivo que vou chamar de regra. Vou colar na pasta regra. A regra. Esse arquivo aqui com as regras está no formato do rclass. Então, esse tipo de formatação aqui quer dizer o que para você? O dado que for de 0 até 3, classificar como 1. Esse texto aqui, plano, é meramente informativo. Ele não vai aparecer no raster que será gerado. E aqui de 3, 0, 0, 1 até 8, classificar como 2. Que são as classes definidas lá na literatura. Ó,
De 0 a 3, relevo plano. Suavemente ondulado, montanhoso, fortemente montanhoso, escarpado, e assim vai. Pode mudar um pouco, né? Aqui o meu tá um pouquinho diferente dessa. Forte e montanhoso. Por exemplo, em algumas outras literaturas você pode encontrar aqui o texto escarpado. Mas esse tipo de formatação, você pode perceber que tem um end no final. São as formatações de acordo com o que o R-Class ele reconhece. Então basta você manter esse arquivozinho das regras e está disponível para você esse arquivo na descrição do vídeo ou lá no corpo do texto lá do site. O arquivozinho texto com as regras. Então, já coloquei a regra na pasta, posso ir lá. Arquivo contendo as regras de reclassificação. Vou até a pasta C, declividade. Tem aqui a pasta regra, está aqui o txt com a regra. E agora? Precisa mexer em mais alguma configuração? Não, só definir o arquivo de saída. Definir, salvar em arquivo. Salvei aqui MDE, regras, loop. Vou botar aqui Reclass, a pasta Reclass. Salvar aqui. Declividade Embrapa. Pode ser. Gravar. Vou executar o processo, ele vai rodar e vai criar para mim. Tá aqui, processo executado, nenhuma mensagem de erro. É bom evitar aquela questão da pasta, a acentuação de pasta, aquela coisa toda. Então, ele sempre gera um que é com um nome diferente do que eu criei. Então, eu sempre removo e adiciono o que regra não, tá aqui Reclass. O que efetivamente eu criei. Então, tá aqui o raster, esse raster antigo aqui eu posso remover do projeto. Eu tenho agora o meu... Não, o MemIDE eu posso remover, mas o slope eu vou precisar dele para comparar depois. Deixa o slope quietinho lá. O anterior e esse reclassificado. O que você tem que fazer agora? Agora sim é hora de configurar as cores de acordo aqui com essa regra de declividade da Embrapa. Você vai lá, define uma rampa de cores, banda simples falsa cor. Eu utilizo uma rampa de cores aqui. Você pode utilizar qualquer rampa de cores, desde que você modifique as cores. Então vou pegar aqui, pode ser essa que vai do vermelho, passa pelo amarelo e vai até o verde. Representação IM máximo, precisão real, carregar. Modo intervalo igual, 6 classes, classificar. A cor vermelha vem para cima, você clica aqui na rampa inverter e clica em classificar. Agora eu vou configurar as cores para uma melhor apresentação. Vou aplicar, vou ver como é que está, ó. Vou melhorar essas cores aqui. Primeira cor, você clica na cor, que é o primeiro verde, você coloca o padrão, por exemplo, 56 no R, 168 no G e 0 no B. Olha a diferença do verde. Vai ficar mais bonito. Segunda cor, outro tom de verde. Segundo tom de verde no R. Padrão RGB de cores. 94 no R. 189 no G e 0 no B também. Olha a diferença, o verde ficou mais bonito. Outro padrão aqui. Padrão RGB. 139. 209 e 0. Com verde mais clarinho. Agora você coloca aqui no 4 o amarelo, que é 255 no R, 255 no G e 0 no B. É o total amarelo. E agora você coloca aqui um laranja. Você pode colocar, por exemplo, laranja. Pode ser 255 no R, 190 e 191. Um G e 0 no B. Ou você pode colocar aqui na rampa um laranja mais considerável. Vou deixar o meu 191 e 0 no B. E aqui é o vermelho mesmo, que é 255 no R, 0
no G e 0 no B, vermelho puro. Então você tem uma outra representação da declividade com essa rampa de cores. Daí em rótulo você coloca você cola o valor do texto lá. Plano de 0 a 3%. Você copia e aqui em rótulo você escreve, você pode colar ali, ó. Outra classe, suave ondulado. Você reclassificou, você mudou, você agrupou os pixels. Ondulado. Quem é o outro? Forte ondulado. Quem é o outro? Montanhoso. Isso aqui é meramente a legenda dele. Montanhoso. Forte montanhoso. Acima de 75%. Beleza? Tá aí as classes da Embrapa. Vou salvar essa configuração aqui. Vou salvar. Cores. Declividade. Embrapa. Salvar dentro de Reclass. Por quê? Se eu fizer qualquer modificação, quero carregar de novo essa rampa de cores para um raster de declividade. Com esses 6 valores, já vai carregar essa configuração. Então aqui está o raster de declividade. E as áreas mais acentuadas, onde o relevo é mais acidentado, você vai ver que está em vermelho. E a gente pode conferir com o slope lá. Esse cara aqui. Exemplo. Dando zoom aqui nessa região, quando eu ligo a declividade, ele mostra para mim. Então ele mostra aqui alguns valores. Pode ser aqui mesmo. Quando eu uso a ferramenta de identificação, ó, identificar feições. O vermelho, eu já sei que é o relevo acima de 75%. Ele mostra para mim aqui a classe 6, que corresponde de 75% em diante, a inclinação. Quando eu ligo o slope, eu marco mais ou menos aqui a visualização. Aqui, está mais ou menos aqui na mesma direção. Deixa eu botar aqui na mesma direção da declividade PC. Ó. Vou marcar essa mesma direção aqui. Vou desligar o raster e vou ver aqui o slope. Quando eu clico nesse slope aqui e uso a ferramenta de identificação, eu clico aqui nessa região, eu posso encontrar, ó, 93, tá vendo? Então corresponde aqui 85. Subir mais um pouco, 46. Aí eu ligo a declividade e vejo. Se eu clicar aqui e agora com esse selecionado e mesmo com esse por cima selecionado, se eu clicar, eu vejo os valores do outro de baixo, porque isso aqui está marcado no painel camadas. Então tá ali, ó, 132, 116, 9, 41. Então esse reclassificado você pode transformar em polígono. Esse slope aqui você não pode transformar em polígono. Mas somente esse reclassificado você pode converter para shape. E depois você pode calcular a área se você tiver essa necessidade. Então tá aqui. Ó, 61 corresponde. Esse laranja está entre 45 e 75. Ele encontrou aqui 61, 53. Então corresponde direitinho. Ele agregou. A reclassificação faz o que? Ela agrega os valores dos pixels. Então todos os pixels que estiver no intervalo de 3 a 8 sejam classificados como 2. Todos os pixels no intervalo de 0 a 3 sejam classificados como 1. Então está aqui, por exemplo. Clicou ali, 2. Vê o verde mais escuro. Ah, é 2. Aqui, por exemplo, ó, em Brasília. Isso aqui é o Nodato. Está dizendo que é o valor 0. Mas aqui eu tenho valor, ó, valores baixos, tá vendo? 3, 0, 1. Esse 0 é a área sem dados, é a água, ele não está contando. Então tá aqui, tá batendo.
E assim que a gente faz a reclassificação do raster de declividade através do algoritmo R-Reclass. É diferente lá do R-Code. Outro algoritmo que faz a mesma coisa, o mesmo resultado. Mas é um outro algoritmo. Então, o GRES-GIS tem dois algoritmos para você fazer reclassificação de dados. O R-Class e o R-Code. Já mostrei o R-Code outro dia. Esse aqui é o R-Class, tudo certo. Tá aí. Você pode mandar bala. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.